O Titanic não foi o pior. O naufrágio que matou 5.000 crianças prova isso. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Um desastre tão brutal, tão rápido e tão mortal, que fez o Titanic parecer um acidente pequeno. Um único navio onde morreram quase 10.000 pessoas. E o pior, 5.000 delas eram crianças. Neste vídeo, eu não vou te contar uma história. Vou te provar por que a verdade foi deixada no fundo do mar. Eu, assim como você, cresci com aquela certeza quase religiosa de que o Titanic era o número 1. Era o rei dos desastres, a maior tragédia dos mares. Ponto final. Eu vi o filme, ouvi as histórias. Era um fato. Até que um dia, anos atrás, eu estava lendo um livro denso sobre os dias finais da Segunda Guerra Mundial. E lá no meio, quase perdida, eu vi uma nota de rodapé. Uma única linha mencionando um navio chamado Wilhelm Gustloff. E aquele nome, que eu nunca tinha ouvido falar, me puxou para uma toca de coelho tão profunda e escura que mudou tudo o que eu achava que sabia. O que eu descobri foi que, sim, o Titanic não foi o pior. Para você ter a exata escala do que estamos falando, vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Pense em um grande estádio de futebol, um gigante como o Maracanã, completamente lotado. Estamos falando de 80, 90 mil pessoas. Agora, imagine que metade daquelas pessoas, metade do estádio, são crianças. Mães segurando bebês, filhos pequenos, adolescentes. Metade. Agora, imagine que em menos de uma hora, em uma noite congelante com uma sensação térmica de 18 Oisen, esse estádio inteiro está debaixo d'água. Isso não é um roteiro de filme de terror. Isso aconteceu. E essa é a história que ninguém contou. Para entender como o verdadeiro maior desastre marítimo pôde ser varrido para debaixo do tapete, a gente precisa responder a 3 perguntas fundamentais ao longo do nosso tempo juntos. Primeiro, quem eram, afinal, essas mais de 10,000 pessoas? O que elas estavam fazendo naquele navio, no meio de uma zona de guerra? Segundo, o que exatamente transformou aquela que deveria ser uma viagem de esperança, uma fuga do inferno, no maior naufrágio da história? E terceiro, a pergunta que talvez seja a mais importante de todas: por que essa história foi apagada? Por que o mundo esqueceu? Sabe, quando pensamos em desastres no oceano, um nome surge imediatamente na mente de todos, quase como um reflexo: Titanic. É o filme, é a música, é a história do luxo, da arrogância humana contra a natureza. O navio que nem Deus poderia afundar. Mas, e se eu te dissesse que toda essa fama esconde uma verdade inconveniente? E se eu te dissesse que o Titanic não foi o pior? Existe uma história esquecida, uma tragédia no mar tão colossal que faz o drama do Atlântico Norte parecer pequeno em comparação. Esta é a história que ninguém contou, e que começa não com gelo, mas com fogo e guerra. Estamos falando de um navio que, em sua origem, era exatamente o oposto de uma arma de guerra. Ele era um sonho. O nome dele era Wilhelm Gustloff. Para entender o verdadeiro maior desastre marítimo da história, precisamos primeiro entender o que esse navio significava. Ele não foi construído para bilionários ou para a elite. Pelo contrário, ele foi lançado em 1937 como a joia da coroa de um programa alemão chamado Kraft durch Freude, ou Força através da Alegria. A ideia, pelo menos na propaganda, era ser um navio de cruzeiro sem classes, onde o trabalhador comum, o operário de fábrica, poderia ter férias luxuosas, exatamente como os mais ricos. Pense nele como o maior e mais moderno navio de cruzeiro que você pode imaginar hoje, um daqueles gigantes com piscinas, teatros e decks ensolarados. Agora, imagine que os ingressos para esse cruzeiro não fossem vendidos por fortunas, mas sim distribuídos como um prêmio para o trabalhador leal. Era a promessa de um futuro bom, uma ferramenta de propaganda massiva para mostrar ao mundo e ao próprio povo alemão as bênçãos do regime nazista. Era um símbolo flutuante de utopia, mas, como sabemos, utopias construídas sobre fundações sombrias
tendem a se transformar nos piores pesadelos. O Gustloff era magnífico. Ele tinha um cinema, uma piscina interna, academias, vários cafés e confeitarias e cabines espaçosas e idênticas, justamente para reforçar essa ideia de igualdade. O trabalhador que passava o ano todo numa linha de montagem escura, de repente estava ali, tomando sol no Mar Báltico, sendo tratado com uma dignidade que ele nunca tinha experimentado. Era uma ilusão poderosa. Por alguns anos, o Gustloff cumpriu essa missão, levando milhares de alemães em viagens de lazer. Mas essa festa, essa farsa de tempos de paz, estava com os dias contados. O sonho estava prestes a azedar de forma brutal. Quando a Segunda Guerra Mundial explodiu em 1939, o sonho acabou. O navio Branco da Alegria foi rapidamente convocado para o serviço. Sua primeira transformação foi sombria, mas ainda nobre aos olhos do esforço de guerra. Ele foi convertido em um Lazarettschiff, um navio-hospital. Aquele teatro onde as pessoas riam agora era uma enfermaria. A piscina onde as famílias brincavam foi drenada e equipada com beliches para os feridos. O navio, agora pintado de branco com a cruz vermelha, passou os primeiros anos da guerra transportando soldados feridos de volta para a Alemanha. Mas a guerra, especialmente nos seus momentos finais, devora tudo. No final de 1944 e início de 1945, a situação no leste era catastrófica para a Alemanha. O Exército Vermelho Soviético avançava implacavelmente, empurrando as forças alemãs de volta. E esse avanço não era pacífico, era uma onda de vingança. Anos de brutalidade alemã na Rússia estavam sendo pagos com juros, e as histórias de horror que chegavam da Prússia Oriental, fossem elas reais ou amplificadas pela propaganda de Goebbels, criavam um pânico absoluto. Para milhões de civis alemães presos no leste, a ordem era uma só: fugir ou morrer. E é aqui que o Wilhelm Gustloff entra em sua última e fatídica missão. O navio, que estava atracado no porto de Gotenhafen, hoje Gdynia, na Polônia, foi despido de sua identidade de navio-hospital, um detalhe crucial que o tornaria um alvo militar legítimo aos olhos do inimigo. Ele foi reclassificado como um navio de transporte de alojamento para pessoal naval e, finalmente, foi convocado para a maior evacuação marítima da história, a Operação Hannibal. Sua missão agora não era mais levar trabalhadores para o sol, nem soldados feridos para casa. Sua missão era se tornar uma arca de Noé desesperada, um bote salva-vidas para dezenas de milhares de refugiados aterrorizados. O navio dos sonhos estava prestes a se tornar o palco do maior naufrágio da história, um evento tão terrível que, décadas depois, o mundo ainda preferiria falar do Titanic. O que aconteceu ali, naquele porto congelado, e o que esperava por aquele navio nas águas escuras do Báltico, é o capítulo central dessa história esquecida. Aquele navio de propaganda que prometia um futuro brilhante estava navegando diretamente para o coração de uma escuridão que o mundo mal podia compreender, preparando o cenário para algo muito, muito pior que o Titanic. O cenário estava montado. O navio que fora um sonho agora era a última esperança. Mas para entender por que o maior naufrágio da história aconteceu, precisamos olhar não para o navio em si, mas para as almas desesperadas que ele carregava. O que estava acontecendo em terra firme, no início de 1945, era o apocalipse. A Prússia Oriental estava entrando em colapso. O avanço soviético era brutal e o pânico era absoluto. Isso deu início à Operação Hannibal, o nome código para o que foi, na verdade, a maior e mais caótica evacuação marítima da história humana. Não era uma operação militar organizada, era um salve-se quem puder em escala industrial. Agora, tente visualizar a cena no porto de Gotenhafen. O usuário lhe deu uma analogia excelente. Imagine a cena numa rodoviária na véspera de um feriado. O caos para conseguir o último ônibus. É um ótimo começo. Agora, como seu mentor, peço que eleve essa imagem. Multiplique isso por 1000. Troque o feriado pelo fim do mundo. Não é um ônibus que está saindo, é a última arca antes do dilúvio. E o dilúvio não é água, é o fogo da artilharia que já podia ser ouvido ao longe. A temperatura estava abaixo de 0.
A neve caía incessantemente. E no meio desse caos, havia dezenas de milhares de pessoas. Eram mães, crianças, idosos, todos empurrando, gritando, implorando por um lugar. Aquele navio, o Gustloff, não era uma escolha. Era a única chance de sobreviver. Quem eram essas pessoas? Elas eram o rosto dessa história esquecida. A propaganda de guerra gosta de pintar tudo em preto e branco, mocinhos e bandidos. Mas a realidade no chão, especialmente no fim de um conflito, é uma bagunça trágica de tons de cinza. A maioria esmagadora a bordo não eram soldados nazistas fanáticos. Eram civis. Eram famílias que não tinham nada a ver com as decisões tomadas em Berlim. Eram mulheres cujos maridos estavam mortos ou desaparecidos na frente de batalha. Eram idosos que tinham perdido tudo, suas casas, suas fazendas, suas vidas inteiras. E, acima de tudo, eram crianças. Tantas crianças. A Alemanha, desesperada, estava evacuando seus futuros cidadãos. Estimativas sugerem que, das mais de 10.000 almas que se espremeram naquele navio, algo entre 4.000 a 5.000 eram crianças e adolescentes. Pense nisso por um segundo. Um navio carregando o equivalente a várias escolas primárias inteiras. Havia também soldados feridos, muitos deles mutilados, homens quebrados sendo enviados para casa. Havia também pessoal auxiliar da Marinha, principalmente mulheres jovens, muitas delas ainda adolescentes, que trabalhavam como operadoras de rádio ou enfermeiras. Elas também estavam fugindo. Vamos dar um rosto a essa estatística, como você sugeriu. Imagine uma mulher chamada Gerda. Ela tem 28 anos, mas parece ter 50. Ela não come direito há dias. Ela está segurando a mão de seu filho de 6 anos com tanta força que seus dedos estão brancos. E em seu outro braço, ela carrega um bebê de 8 meses, envolto em todos os cobertores que ela conseguiu salvar. Seu marido está desaparecido na frente russa há 1 ano. Ela caminhou 40 quilômetros na neve para chegar ao porto, passando por corpos congelados na beira da estrada. Ela finalmente consegue o passe Schein, o passe de embarque, e é empurrada pela multidão em direção à prancha de embarque. O navio, projetado para menos de 1.900 pessoas, incluindo a tripulação, já estava abarrotado. Quando Gerda e seus filhos entram, não há cabines. Os corredores estão tão cheios que mal se pode andar. Pessoas estão sentadas em todas as escadas. O antigo deck de passeio, protegido por vidros, está lotado como um vagão de metrô em hora de pico. A piscina coberta, que um dia foi o símbolo do luxo, estava drenada e cheia de beliches para os feridos. Mas agora, até o espaço entre os beliches estava ocupado por mães e crianças. A capacidade oficial foi ultrapassada em 5 vezes. Cada centímetro quadrado era ocupado por um corpo humano trêmulo, mas ainda assim aliviado. Eles conseguiram. Eles estavam a bordo. Eles estavam seguros. Esse é o ponto crucial dessa tragédia no mar. O navio não era um alvo militar óbvio e carregado de tropas de elite. Era uma cápsula de refugiados civis, um hospital flutuante não oficial, uma creche abarrotada. A superlotação era tão extrema que coletes salva-vidas eram inúteis. Não havia como distribuí-los e muitos estavam inacessíveis, guardados sob montanhas de bagagens ou congelados nos decks externos. Ninguém pensava nisso. O único pensamento era: estamos fora da terra firme, estamos a caminho da Alemanha Ocidental, estamos salvos. Mal sabiam eles que essa fuga desesperada os estava levando diretamente para o desastre que superou o Titanic, selando seu destino como a história que ninguém contou. No dia 30 de janeiro de 1945, o Wilhelm Gustloff finalmente zarpou. Mais de 10.000 almas a bordo, a maioria delas aliviada por deixar o horror da guerra para trás. Mas eles estavam apenas trocando um inferno em terra por um inferno no mar. O navio, sobrecarregado e lento, navegava pelas águas escuras e geladas do Mar Báltico. A neve caía, e a visibilidade era quase nula. Eles não estavam sozinhos naquela escuridão. Eles estavam sendo caçados. O capitão do submarino soviético S-13, Alexander Marinescu, tinha o Gustloff em sua mira. Para ele,
Aquele não era um navio de refugiados. Era um alvo de oportunidade. Um navio militar alemão gigante e armado. Ele carregava algumas armas antiaéreas, navegando sem escolta adequada. A guerra não tem espaço para misericórdia. Por volta das 21h, a ordem foi dada. Marinescu lançou 4 torpedos. O primeiro, ele batizou de Pela Pátria. O segundo, por Stalingrado. O terceiro, pelo povo soviético. O quarto, por Leningrado, ficou preso no tubo, mas 3 foram mais que suficientes. O primeiro torpedo atingiu a proa do navio, a parte da frente. O segundo explodiu bem abaixo da área da piscina drenada, onde centenas de mulheres do Corpo Auxiliar da Marinha estavam alojadas, matando quase todas instantaneamente. O terceiro e mais devastador golpe foi no coração do navio, na casa de máquinas. O Gustloff perdeu toda a energia imediatamente. As luzes se apagaram. O navio parou, morto na água. Agora, tente imaginar. Você está em um corredor abarrotado, no escuro absoluto, com mais 10.000 pessoas em pânico. O chão, de repente, se inclina violentamente para o lado. O navio começou a adernar quase que instantaneamente. O que se seguiu não foi uma evacuação, foi um massacre. O pânico foi tão intenso que escadarias foram bloqueadas por corpos. Pessoas foram pisoteadas até a morte nos corredores escuros. As portas que levavam aos decks externos, onde os poucos botes salva-vidas estavam, emperraram com a inclinação ou estavam congeladas pelo frio. Foi um pandemônio indescritível, um pesadelo que prova que o Titanic não foi o pior. O que aconteceu ali foi muito mais rápido e muito mais brutal. A falta de botes salva-vidas foi fatal. O Gustloff tinha botes suficientes para sua capacidade original de menos de 2.000 pessoas, não para 10.000. E mesmo os que existiam, a maioria não pôde ser lançada. A tripulação, composta por marinheiros mercantes e não por uma equipe militar treinada para emergências, estava sobrecarregada. Alguns botes que conseguiram ser baixados foram esmagados contra o casco do navio pela multidão desesperada que pulava sobre eles, ou viraram no mar agitado. Para milhares de pessoas, especialmente as 5. 0 crianças mortas que mal conseguiam andar no meio da multidão, não havia escapatória. Elas estavam presas dentro de uma tumba de aço que afundava. E então, havia a água. O usuário lhe deu a analogia sensorial perfeita, e ela é terrivelmente precisa. Sabe quando você entra numa piscina muito gelada e seu corpo inteiro trava? Você mal consegue respirar? A água do Mar Báltico naquela noite estava a 4 graus Celsius. Mas com o vento uivando a dezenas de quilômetros por hora, a sensação térmica no convés era de 18 newcars. Cair naquela água não era uma chance de sobreviver. Era uma sentença de morte, apenas um pouco mais lenta. A maioria das pessoas que caíam ou pulavam sofria um choque térmico instantâneo e morria de parada cardíaca em menos de 1 minuto. Não havia chance de nadar por mais de alguns minutos. Essa era a escolha impossível que selou o destino do maior naufrágio da história. Ficar a bordo de um navio que afundava rapidamente, correndo o risco de ser esmagado ou afogado nos corredores, ou pular para a água congelante que matava em segundos. Milhares escolheram pular. Milhares não tiveram escolha e afundaram com o navio. O som, segundo os poucos sobreviventes, era ensurdecedor. Os gritos de 10.000 pessoas, o ranger do metal, as explosões dos canhões antiaéreos quebrando sob a pressão. E então, em menos de 45 minutos, alguns dizem 1 hora, mas foi incrivelmente rápido, o Wilhelm Gustloff deslizou para o fundo do Báltico. E depois do barulho ensurdecedor, veio o silêncio. Um silêncio assustador, quebrado apenas pelos gritos daqueles que morriam congelados na água. O desastre que superou o Titanic havia acabado de acontecer. Quando o Wilhelm Gustloff desapareceu sob as ondas, ele levou consigo quase toda a esperança. Mas no meio da escuridão e dos destroços congelados, havia vida. Embarcações alemãs que estavam na área, incluindo o torpedeiro T-36 e outros navios menores, correram para o local. O que eles encontraram foi um campo de morte. O mar estava coberto não por botes salva-vidas cheios,
mas por milhares de corpos congelados, flutuando como manequins na água escura. Os gritos que ainda ecoavam eram fracos. O resgate foi uma corrida desesperada contra a hipotermia, e foi uma corrida que a maioria das vítimas já tinha perdido. Mesmo assim, eles começaram a puxar os sobreviventes, um por um, do mar. Consegue imaginar a cena? Marinheiros no convés desses navios de resgate, com as mãos quase congeladas, tentando agarrar homens, mulheres e, o mais terrível, crianças, cujos corpos já estavam rígidos de frio. Eles puxavam pessoas que pareciam vivas, mas que morriam minutos depois no convés, vítimas do choque de reaquecimento. De mais de 10.000 pessoas, os números oficiais falam em cerca de 1.252 sobreviventes. Um número que parece grande, até você perceber que mais de 9.000 pessoas morreram. Foi o maior naufrágio da história, e não há como suavizar isso. O número de mortos do Gustloff, sozinho, foi 6 vezes maior que o do Titanic. Mas hoje, como seu mentor, eu quero que você se concentre nos sobreviventes, pois são as histórias deles que resgatam essa história esquecida da estatística fria. Quem sobrevive? Em um desastre dessa magnitude, não é o mais forte ou o mais inteligente. É muitas vezes o mais sortudo. Um dos sobreviventes mais notáveis foi um bebê de apenas 18 meses. Ele foi encontrado flutuando em um cesto, milagrosamente vivo no meio do caos. Ele foi um dos pouquíssimos bebês resgatados. A maioria das 5.000 crianças mortas simplesmente não teve chance. Elas foram separadas de suas mães no pânico ou congelaram rápido demais. Vamos dar um rosto a essa sobrevivência, como você sugeriu. Havia um menino chamado Heinz Schön. Ele era um jovem assistente de comissário no navio e sobreviveu por pouco. Ele passou o resto de sua vida obcecado por essa tragédia no mar. Ele se tornou o historiador não oficial do Gustloff, entrevistando dezenas de outros sobreviventes, coletando seus testemunhos, catalogando os nomes. Foi graças a homens como ele que a história que ninguém contou finalmente começou a ser ouvida, décadas depois. Ele carregou o trauma, mas o transformou em um memorial vivo, uma missão para garantir que aqueles 9.000 nomes não fossem simplesmente apagados. Agora, imagine a história de outra sobrevivente, Eva. Ela era uma adolescente viajando com sua mãe. No pânico, ela foi separada. Ela conseguiu chegar a um bote salva-vidas que virou, mas ela se agarrou ao casco tombado por horas, com a água gelada batendo em suas pernas até ser resgatada. Sua mãe desapareceu. Pense no que é sobreviver a isso. Você é salvo, seu corpo eventualmente se aquece, mas sua vida inteira se foi. Sua família, seus amigos, seu mundo, tudo está no fundo do Mar Báltico. O trauma do Gustloff não foi apenas o frio ou o afogamento, foi a culpa. Por que eu? Por que eu sobrevivi quando tantos, especialmente as crianças, morreram ao meu lado? Esse é o legado dos fantasmas do Gustloff. Para os poucos que saíram daquela água vivos, a noite de 30 de janeiro de 1945 nunca terminou. Eles viveram o resto de suas vidas com o som dos gritos nos ouvidos. Muitos nunca mais conseguiram chegar perto do mar. O desastre que superou o Titanic não foi apenas um evento de 45 minutos. Foi uma sentença perpétua para aqueles que escaparam. Eles eram a prova viva do verdadeiro maior desastre marítimo. Mas, por muito tempo, o mundo não quis ouvir sua história. E a razão para esse silêncio é talvez a parte mais perturbadora de toda essa tragédia. Perfeitamente. Chegamos ao tópico final do desenvolvimento. Vamos explorar a pergunta mais importante de todas. Por que esse horror foi apagado da memória coletiva? Início do tópico 5. E assim, chegamos ao grande mistério, talvez o mais perturbador de todos. Se mais de 9.000 pessoas morreram naquela noite, se foi, sem sombra de dúvida, o maior naufrágio da história, por que o mundo não sabe disso? Por que o nome Wilhelm Gustloff não ecoa na nossa cultura como o Titanic? Se foi objetivamente pior que o Titanic, por que ele se tornou essa história esquecida? A resposta, meu amigo, é complexa e desconfortável. Ela diz muito sobre como a história é escrita, não pelos mortos, mas pelos vivos,
e especialmente pelos vencedores. O Gustloff foi vítima de um silêncio deliberado, causado por uma tempestade perfeita de 3 fatores. A primeira razão é o timing, o momento em que a tragédia no mar aconteceu. O Gustloff afundou em 30 de janeiro de 1945. A guerra na Europa estava em seus últimos e mais brutais meses. O mundo estava completamente dessensibilizado à morte em massa. Pense comigo. Apenas 3 dias antes, em 27 de janeiro, o Exército Vermelho havia libertado Auschwitz, e as primeiras imagens do Holocausto começavam a chocar o planeta. Em poucas semanas, cidades como Dresden seriam incineradas por bombardeios, matando dezenas de milhares em uma única noite. As notícias de 10 mil, 20 mil, 50 mil mortos eram diárias. O desastre que superou o Titanic foi, tragicamente, apenas mais um número em uma planilha de horrores. O mundo estava exausto. Não havia mais espaço emocional para lamentar outro massacre. A segunda razão é a mais dolorosa e politicamente incorreta. As vítimas. Quem morreu no Gustloff? Eram alemães. Sim, eram civis. Sim, a maioria eram mulheres e idosos. Sim, estima-se que 5 mil crianças mortas estavam naquele navio. Mas, na narrativa global de 1945, eles eram o inimigo. O mundo acabava de descobrir a extensão completa dos crimes indescritíveis cometidos pelo regime nazista. Naquele momento, como você poderia gerar simpatia global por vítimas alemãs? Era psicologicamente intrincado, era impopular. A narrativa da Guerra Boa precisava de vilões claros e heróis claros. Um submarino soviético, aliado, afundando um navio cheio de mulheres e crianças, inimigas, borrava essa linha. Foi mais fácil, muito mais fácil, simplesmente não falar sobre isso. E, finalmente, a terceira razão. A própria história não era boa para o consumo. O Titanic não foi o pior, mas é uma história muito melhor. O Titanic é um drama limpo, o luxo, a arrogância humana, a luta nobre ou covarde contra a natureza, o iceberg. É uma tragédia grega sobre orgulho, com romance, classes sociais e um violino tocando enquanto o navio afunda. O Gustloff não. O Gustloff é uma história suja, feia e brutal. Não foi a natureza. Foi um ato de guerra deliberado. É uma história de vingança, de pânico, de refugiados desesperados sendo caçados no escuro. Não há romance. Não há glamour. É apenas o retrato feio da humanidade em seu pior momento. É a história que ninguém contou porque ninguém queria ouvi-la. O usuário lhe deu a analogia perfeita, e ela é a chave para tudo isso. O Gustloff foi como uma nota de rodapé trágica no capítulo final de um livro de terror. Quando o livro finalmente acabou, alguns meses depois, em maio de 1945, todo mundo estava tão aliviado que o pesadelo tinha terminado que ninguém, absolutamente ninguém, quis voltar para ler as notas de rodapé. Era hora de reconstruir, de celebrar, de esquecer. E assim, o verdadeiro maior desastre marítimo, o destino de mais de 9 mil almas, foi convenientemente deixado naquela página esquecida, congelado no silêncio do fundo do Mar Báltico. Então chegamos ao fim da nossa jornada, e aquela pergunta que fizemos lá no começo precisa ser respondida. O Titanic foi o pior desastre marítimo da história? A resposta, depois de tudo que vimos hoje, é um não retumbante. E na verdade nem de longe. O que testemunhamos aqui não foi um acidente de percurso, um encontro infeliz com o destino no gelo. O Wilhelm Gustloff não foi um acidente. Foi um massacre. O Titanic foi uma tragédia de luxo e arrogância. O Gustloff foi uma tragédia no mar de puro desespero. Uma fuga do inferno que encontrou um inferno ainda pior. E isso nos leva à lição mais importante. O verdadeiro conhecimento que eu queria compartilhar com você. A história, veja bem, não é feita apenas pelos eventos que acontecem. Ela é feita e refeita pelas histórias que nós, como sociedade, decidimos contar e repetir, de novo e de novo. A fama mundial do Titanic não diminui em nada a sua tragédia, que foi real e terrível. Mas o silêncio ensurdecedor sobre o Gustloff nos ensina uma lição muito perigosa.
Ele nos mostra que a memória coletiva pode ser seletiva e nos prova, da forma mais cruel, que algumas vítimas, dependendo de sua nacionalidade ou do lado em que estavam na guerra, parecem valer mais para a história do que outras. O que fizemos aqui hoje não é sobre reescrever a história para atacar um filme famoso ou um evento conhecido. É sobre completar a história. É sobre justiça. Lembrar do Wilhelm Gustloff, falar o nome desse navio, é o mínimo que podemos fazer. É dar um rosto, uma lágrima e uma voz para cada uma daquelas 9.000 pessoas, especialmente para as 5.000 crianças que o Mar Báltico engoliu naquela noite de janeiro e cujos gritos foram silenciados não só pela água, mas pela história. Essa é apenas uma das muitas histórias que foram deixadas de lado, perdidas nas notas de rodapé. Se você acredita, como eu, que essas memórias precisam ser resgatadas e que essas vozes precisam ser ouvidas, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. É a sua inscrição que me ajuda a continuar essa busca e a trazer essas verdades à tona. E eu quero muito saber a sua opinião. Comente aqui embaixo. Qual outra história esquecida pela história você acha que o mundo precisa desesperadamente conhecer? Eu prometo que vou ler todos os comentários.